você que está nos assistindo aí via Facebook, que vai nos assistir depois via YouTube também. Nós vamos fazer uma breve oração agora para começarmos. Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um sábado na Tua Santa Casa para ouvir a Tua palavra, Pai. Apesar desse dia chuvoso, fizemos um esforço de estar aqui para Te buscar e Te adorar. Senhor, que essa mensagem, Senhor, assim como veio a mim, venha a cada um dessas pessoas aqui, da Tua Santa Igreja, que eles não olhem para o pregador, Pai, que é uma pessoa falha, uma pessoa impura, imoral, mas que olhe para Ti, para a mensagem que veio de Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito me guie, me use e me capacite para levar essa mensagem para os irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Mais uma vez aqui em São Jorge, depois de muito tempo. O tema, todo mundo viu aí, Vivendo em união. Fácil, né? Fácil? Fácil falar, justamente. Viver em união. Não foi difícil eu escolher o tema, eu já queria falar sobre esse tema há muito tempo. Porém, os acontecimentos nos últimos dias aí me fez querer cada vez mais falar sobre o tema, O quão importante é a união, principalmente a união dentro da igreja. E para começarmos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 10. Amém? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então era desejo de Paulo que a igreja estivesse unida na mesma disposição mental e no mesmo parecer, certo? E qual seria o parecer? De levar o evangelho às outras pessoas, de adorar a Deus. Tem um ditado popular, que fala que a união faz o quê? Faz a força. E se a união faz a força, a desunião, ela o quê? Enfraquece. Se a união faz a força, a desunião enfraquece. A desunião nos impede de chegar a um objetivo. Seja em qualquer grupo, se uma equipe de atletismo, que tem que passar um bastão para o outro ali, na corrida, estiver desunida, eles vão chegar no objetivo? Não, Porque o irmão, o que estiver correndo atrás, falando, não vou entregar o bastão para ele não. Quem perde é o quê? A equipe, não é? Se uma equipe de futebol estiver desunida, todo mundo resolver, não vou tocar para o do lado, não vou tocar para o outro. Quem é que vai perder? É o time, não é? Não é assim que funciona? Porque a desunião, ela enfraquece e impede de chegar no objetivo. A vivência harmoniosa entre as pessoas, a gente sabe que é um desafio, Seja em qualquer grupo, seja no trabalho, escola, faculdade, na igreja. É difícil as pessoas, porque são pessoas totalmente diferentes, Até no casamento, é difícil viver harmoniosamente, Mas é o desejo, que se a gente quiser alcançar qualquer objetivo, como grupo, a gente precisa nos manter o quê? Unidos. A união é necessária, irmãos, porque a desunião, ela enfraquece e frustra os objetivos e alvos que precisam alcançar juntos. Na Bíblia a gente encontra vários relatos de
Desunião. No mundo árabe hoje mesmo, a gente vê os árabes brigando com os judeus, certo? São irmãos, filhos de Abraão, uns descendentes de Ismael e outros descendentes de Isaac, que vivem em guerra até hoje. Jacó era desunido com seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú nasceu e Jacó já estava grudado ali nas pernas de Esaú. A parábola do filho pródigo também diz, né, relata a história de irmãos, né, que não se entendiam muito bem, e o filho mais velho não compreendia, né, o porquê do pai dar o perdão para o filho mais novo, apesar dele ter saído, abandonado tudo para viver uma vida de futilidades. Era uma família desunida, né? Esses exemplos nos fazem ver, irmãos, o quanto a desunião é perigosa. E a desunião na igreja em si, especialmente falando, ela é uma ameaça para quem? É uma ameaça para a própria igreja. E ela é um escândalo diante de toda a sociedade. Imagine as pessoas lá fora falando, nossa, aquela igreja é tão bonita, né? Tão linda e tudo mais, só que os irmãos estão desunidos. Um não fala com o outro. Faz algum sentido isso daí? Se dizerem irmãos, mas serem desunidos? Não faz sentido isso. E hoje eu vou falar alguns motivos aqui para que nós possamos viver em união. Por que da união ser tão importante? E para isso eu peço que os irmãos abram novamente as suas Bíblias, lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 e 21. Amém? Cristo orando. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus, ele faz essa declaração, essa oração, declarando que ele queria que a igreja fosse unida, tão unida como ele era unido com Deus, com o Pai. Aquele vínculo. Era isso que Cristo queria para a igreja. Mas ele sabe o coração do ser humano. Deus conhece o nosso coração. Por isso ele diz lá em Mateus 12, 25. Peço que os irmãos vão lá. Mateus, capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, tem como a igreja de Cristo prosperar se estiver dividida? Não tem. Palavras do próprio Cristo, não sou eu que estou falando. Todo reino e toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus tinha essa preocupação porque ele sabe que a igreja desunida, ela não prospera, ela não alcança o objetivo de buscar almas, de trazer pessoas a qualquer custo? Não, mas da forma correta. Paulo, como a gente já vem estudando na lição, no capítulo 4 ele fala sobre a unidade da igreja, não é? Ele dá conselhos aos Éfesos sobre a unidade. E nós vamos ler um texto de que Paulo fala aqui,
em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda o quê? Humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que ter o quê? Humildade, mansidão, paciência. Suportar o quê? Um ao outro. Às vezes é difícil a gente suportar nós mesmos, né? A gente se conhece. Às vezes a gente para pensar e fala, mas como que eu sou chato, rabugento, né? Cada um conhece o seu eu, sabe muito bem disso. Mas Paulo aqui diz que a gente deve suportar uns aos outros. Em amor, com paciência, com mansidão. É fácil? Não é fácil. Eu que sei. Mansidão é uma coisa difícil. É uma coisa difícil de alcançar. Sou prova viva disso. Mas é isso que Paulo prega. Isso que Paulo ensina. Que Paulo exorta a igreja. Esforçando, verso 3. Esforçando-vos diligentemente. Ou seja, com prontidão. Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, devemos estar prontos a preservar a unidade a qualquer custo? É isso que ele diz? Não, no Espírito. A unidade do Espírito. Da forma correta, não a qualquer custo. Paulo, ele diz que somos o corpo, né, de Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo. Agora imagine se uma perna querer ir para o lado e a outra perna querer ir para o outro. Vai sair do lugar? Não vai sair do lugar. Vai cair e ali permanecer. Então, o objetivo é um. E todos devemos olhar para o objetivo e seguir firmes e juntos. No verso 4 fala: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, nós, irmãos, como corpo de Cristo, devemos seguir o mesmo rumo. Não faz sentido um corpo, né? Nós sabemos que existem pessoas, devido ao pecado, né, com deficiências, devido a acidentes, que perderam algum membro do corpo. Essas pessoas não vivem com dificuldade? A gente sabe que vive com dificuldade. Agora imagine o corpo de Cristo, cada um querendo ir para o lado, cada um querendo fazer o que quer. É assim que funciona? Não é assim que deve ser. É da vontade de Deus que vivamos em união. E para isso precisamos nos esforçar para vivermos assim em qualquer ambiente que estamos. E principalmente na igreja. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte e saudável. Amém? O outro motivo, irmão, eu estava lendo o livro de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, e eu retirei bastante coisa de lá. Inclusive isso, o título que eu deixei aqui dessa segunda parte, eu retirei de lá. Harmonia e união, nosso mais forte testemunho. Harmonia e união é o nosso mais forte testemunho. A oposição do mundo, né? O mundo lá fora não é o que faz a igreja mais correr perigo, irmãos. Mas é o mal acariciado, né, no coração dos professos cristãos, nos nossos corações, né, que inflige mais perigo para a igreja e que retarda o progresso da obra de Deus, a volta de Cristo. Porque a gente sabe que Cristo não voltou ainda por quê? Por nossa culpa, porque Ele é misericordioso.
Ele quer que todos saibam da verdade, né? Que tenham oportunidade de conhecer a verdade. Mas se nós, como cristãos, como adventistas, como detentores da verdade, não levarmos a verdade para essas pessoas, nós estamos atrasando, certo? Porque é nosso papel fazer isso. Nosso papel levar a verdade aos outros. Se a gente não leva, a gente atrasa o progresso e Deus, com o misericordioso que é, Ele aguarda, né, até que essas pessoas tenham conhecimento. Meus irmãos, mas não há meio mais seguro para enfraquecer a nossa espiritualidade do que a inveja, do que as fofocas, do que as facções, do que as dissensões dentro da igreja. Porque isso causa desconforto. A igreja acaba não prosperando. Vamos lá em Tiago. Tiago no capítulo 3. Tiago no capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos ver o que Tiago diz. Amém? Está na tela aí, a partir do verso 1. 13. Tiago 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, partidarismo, nem vos gloreis disso, nem mintais contra a verdade. Verso 14. Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A gente tem que deixar que esse tipo de coisa aconteça dentro da igreja? Não podemos deixar. A igreja, irmãos, ela deve se unir em um só propósito. Em um propósito de buscar a Deus e levar a esse Deus às outras pessoas. Mas às vezes a gente se perde com picuinhas, com brigas, com dissensões, com facções, que acaba atrasando o processo, né? O progresso de Deus, da obra de Deus, e acaba prejudicando a igreja. E se isso não for conversado, se isso não for tratado da melhor forma possível, com mansidão, com sabedoria, com amor, como foi dito aqui nos versos de Efésios, isso cresce. E cresce e prejudica a própria igreja. No verso 17 diz o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, ou seja, perdoadora, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É assim que a igreja deve ser: perdoadora, pacífica, imparcial, não ter partidarismo, não ter grupos, não ter times. A igreja é uma só. Não pode ter clubinhos dentro da igreja. Isso prejudica a igreja. No Salmos 133, verso 1, os irmãos não precisam procurar, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a gente canta isso, não canta? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em quê? Em união. Isso é maravilhoso. E a gente precisa colocar isso o quê? Em prática na igreja. Porque isso afeta a nossa família, afeta a sociedade, isso afeta como a sociedade vê a igreja. Pequeninas divergências, irmãos, acariciadas, ou seja, pequeninas divergências que não são resolvidas
que são acariciadas, que colocam aqui no ombro, sabe? Levam ações que destroem a comunhão cristã. Não permitamos que o inimigo tenha essa vantagem sobre nós. Que a gente continue nos aproximando de Deus e nos aproximando um do outro. Eu vou ler um texto aqui, está lá nos Testemunhos para a Igreja, no 8º livro, uma citação de Ellen White que diz o seguinte: não é o grande número de instituições, grandes edifícios e a aparência externa que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso, unido um ao outro, tendo a vida escondida com Cristo em Deus. Cada homem deve estar em seu lugar, desempenhando a sua tarefa, exercendo influência correta em pensamento, palavras e ações. Quando todos os obreiros assim procederem, e não antes, sua obra será um todo completo e simétrico. Quando todos nós procedermos assim, a obra de Deus aqui na terra vai estar completa. Não é o grande número de instituições, edifícios. A igreja aqui, ela vai passar por um processo de transformação, né? De grupo para a igreja. Agora, do que adianta ter o status de igreja se dentro não for uma igreja? Faz algum sentido isso? O que adianta ter esse status, uma placa nova, reformar, ficar tudo bonito, mas se aqui dentro não existe a igreja? Faz algum sentido isso? Então, irmãos, precisamos ser igreja. O status é o de menos. Sendo igreja ou não, a gente não está aqui para adorar a Deus? Mudando o status de grupo ou não, continuaremos vindo para adorar a Deus? Mas devemos nos policiar quanto a isso, irmãos. Não adianta fazer uma festa bonita aos olhos dos outros e aqui dentro não sermos igreja. Como vimos, a união ela traz divisão, a desunião traz divisão. Mas quando há união, irmãos, há crescimento. Peço que os irmãos abram em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Amém? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Verso 44. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja, irmãos, o crescimento numérico da igreja não é algo mágico. A igreja primitiva, ela vivia em união. Ela vivia em união, por isso ela era vista com bons olhos pela sociedade. A sociedade via a igreja primitiva com os bons olhos. E enquanto isso, Deus ia acrescentando as almas que eram sendo o quê? Salvas. O crescimento da igreja deve ser algo árduo, da paixão nossa de falar sobre Cristo para as pessoas, de ir ao mundo, no meio da sociedade corrupta que aí está, de fazer o trabalho do evangelismo, de levar o evangelho para as pessoas.
os membros da igreja primitiva, eles tinham prazer de estarem unidos, né? Eles acreditavam que Cristo voltaria na época deles. E eles ficavam unidos, com o mesmo pensamento em comum, de ajudar os outros, de se manterem firmes para quando Cristo voltar, levasse quem? Todos eles, não um ou outro. E é um desafio para a igreja de Cristo, né? Se manter unida em todo o tempo, focada nesse objetivo de levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Se nós vivermos assim, Cristo vai acrescentar almas aqui para a igreja. Amém? Que nós possamos ser instrumentos de união em qualquer lugar que Deus nos colocar. Lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade. Que nós possamos ser instrumentos de união e não de desunião, de desavença. E sempre lembrando que se há desunião, ela é provocada por nós mesmos. Não é ninguém que provoca, e sim nós mesmos. E para encerrar, irmãos, gostaria de contar uma história para vocês. Na era glacial, né, muitos animais eles morriam congelados. Porém, os porcos espinhos, percebendo isso, né, eles resolveram se juntar para poderem se aquecer, para que não morressem congelados. Porém, eles devido aos seus espinhos, começaram a machucar, principalmente a pessoa mais próxima, que trazia mais calor para ele. Era a pessoa que mais sofria com seus espinhos. Aí eles, vendo isso, decidiram se separar novamente. E quando eles se separaram novamente, eles voltaram a morrer congelados. Eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles permaneciam, né, na terra, ou eles morriam. Foi aí que eles, de comum acordo, resolveram se juntar novamente, mas de uma forma que eles pudessem se aquecer sem que pudessem machucar os outros com seus espinhos, que eles pudessem ficar unidos. Eles decidiram, irmãos, aceitar os espinhos dos companheiros, porque se não fosse isso, eles morreriam. A moral da história, irmãos, é que se nós permanecermos sozinhos, é muito mais fácil a gente perder as batalhas da vida. Se a igreja permanecer desunida, é muito mais fácil ela perder as batalhas que aí virão. A gente sabe que hoje a gente vive bem, graças a Deus temos a liberdade religiosa, podemos estar aqui no templo adorando a Deus, podemos e às vezes não viemos, né? E quando não pudermos mais, quando tivermos que nos reunir com os irmãos, como se tivermos que fugir, que se esconder, como que vai ser? Eu não vou no culto na casa do irmão porque eu não vou com a cara do irmão. É assim que vai ser? Não, eu não vou para a caverna com esse irmão, não. Prefiro morrer do que entrar na caverna com esse irmão. A união, irmãos, nos faz vencer as lutas e nos tornar uma igreja mais forte. Que o que vem por aí são coisas terríveis que já estão entrando dentro da nossa igreja. Heresias, coisas do mundo dentro da igreja. Quem foi em igreja grande aqui, eu creio que já tenha visto. Questão musical, questão de vestuário, questão de tudo. Se a gente não se manter firme e unido, Paulo sabiamente recomendou aos irmãos de Corinto. Eu vou ler novamente o primeiro verso que a gente leu. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Que assim seja, irmãos.
Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje. Como ela serviu para mim, eu espero que sirva para vocês também. Que você nos procurar suportar uns aos outros em amor, para que assim a gente possa apressar a vinda de Cristo para essa terra e a gente não ter mais com que se preocupar com os nossos sentimentos, com o nosso orgulho, com o nosso eu, e sim apenas com Deus. Amém? Peço que os irmãos se levantem para a gente cantar o hino final, Unidos em Cristo. Pessoa não é multidão, uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva não, um soldado só não é batalhão, uma flor sozinha tem seu valor, mas não é a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Sozinho não é total, uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time não, uma corda só não é violão, grita pra fazer um arco-íris, só pintando. A força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Senhor Deus, grandioso Pai, que o Senhor nos permita, Pai, viver em união, somar o melhor de cada um aqui, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que Seu Santo Espírito pare sobre essa igreja, que nós possamos abandonar o eu, o orgulho, e possamos só, Senhor, focar no grande objetivo que é a Ti, Pai, que era ir para a Nova Jerusalém. Que o
o Senhor nos dê força, sabedoria para fazer o trabalho de evangelismo, de levar a palavra de Deus, a tua palavra às outras pessoas que não têm conhecimento, para que assim como nós temos essa esperança, eles possam ter também. E que possamos ficar juntos nesse objetivo, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Que Deus cada vez mais venha nos abençoando e tenham todos um restante sábado abençoado.